lembra deste som que em muitos cinemas, nas décadas de 1960, 1970, era tocado antes de iniciar as sessões? Esse som aí que a gente colocou aí. Bom, neste vídeo, primeiro de uma série, vamos falar das antigas salas de cinema do Rio de Janeiro, mas estas imagens que vemos inicialmente são espelhos da era dos grandes cinemas que proliferaram no Brasil afora. Então, esses dois grandes cinemas que nós vamos ver inicialmente, no início desse vídeo, o Cine Roxy de Copacabana e o Cine São Luís, Cine São Luís este, que ficava próximo à divisa do bairro do Catete e Flamengo, são amostras representativas dos grandes cinemas que proliferaram no Brasil. Geralmente o estilo predominante era o modernismo na versão arte deco ou artes decorativas, um modernismo que fazia algumas referências do passado. Em alguns casos também, além dessas referências, às vezes existiam linhas aerodinâmicas que lembravam navios, automóveis, ou seja, aquela época do desenvolvimento industrial, do transporte de velocidade e etc. Creio que eu, ainda pequeno, e muitos, no final da década de 60, no meu caso, foi quando, no finalzinho da década de 1960, eu acho que mais ou menos na época que o homem pousou na Lua, foi quando pela primeira vez eu fui ao cinema. Existiam as chamadas matinês, sessões da parte da manhã, que era dedicada às crianças nos domingos. Mas nas grandes cidades existiam cinemas que começavam a exibir filmes das 10 da manhã até a última sessão, que seria cerca de 10 da noite. A figura do pipoqueiro, que nós vamos ver em frente de vários cinemas antigos, que nós vamos ver nas imagens a seguir, na porta dos cinemas, em frente aos cinemas, é uma recordação clássica. Em tempos passados, nem todo cinema, creio que a maioria, não vendia pipoca em seu anterior, nem mesmo refrigerantes. Geralmente havia apenas uma bomboniere. A era de ouro do cinema, também conhecida como Era Clássica, ocorreu entre as décadas de 1920 e 1960, ou seja, até o final dos anos 60, de 1920, o homem chegou na Lua em 1969, então até essa época mais ou menos ali. Durante esse período, o cinema se tornou a principal forma de entretenimento para a maioria das pessoas das grandes cidades do mundo. Então, no meu caso, deste que vos fala, eu, quando criança, peguei o finalzinho da Era de Ouro, porque as primeiras sessões de cinema que eu fui foi na matinê no finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70. Aí, daí em diante, eu fui em muitos cinemas mesmo, assisti inúmeros filmes, mas já não era a chamada Era de Ouro. Na década de 1970, de 1970, a TV já era muito mais popular, e talvez a decadência tenha começado. Mas o declínio marcante mesmo, talvez tenha começado na década de 80, quando os cinemas começaram a ser demolidos. Esse assunto cinema vai ser dividido em mais de uma parte, vai ter mais de um vídeo, porque são inúmeras fotos de várias salas por todo o Rio de Janeiro. Então não tem como colocar em um vídeo só. Bom, então vamos lá, vamos falar dos cinemas do Rio que existiram em diferentes bairros. Este que nós estamos vendo aí, com a aparência de um casarão, é o antigo Cine Atlântico. Ele foi um dos cinemas mais antigos de Copacabana,
Me parece que foi inaugurado em 1923. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, os cartazes de cinema, né, dos filmes que ele provavelmente estavam exibindo. A resolução da foto está muito ruim, e ele foi demolido nos anos 50 para a construção daquele prédio que tem inúmeros apartamentos e que tem a chamada Galeria Ritz. E aqui uma outra foto dele em um jornal da época, né? Provavelmente esse jornal aqui, eu não sei, deve ser dos anos 30 ou anos 40. Aqui vemos um outro cinema de Copacabana. Era um cinema de galeria, tá bom? Esse local aqui era famoso porque existia uma loja de discos chamada Modern Sound, e tinha também a Billboard, que era outra loja de discos famosa. Ficava quase na esquina com a Santa Clara. E essa rede de cinemas Bruni existia também em alguns outros locais. Na Tijuca também havia o Cine Bruni, no final de uma pequena galeria. Então, aqui provavelmente essa foto é dos anos de 1970. Por que dá para pensar isto? Por causa, veja essa Brasília aqui, ó, né? Aquele carro que foi muito popular nessa época. Aqui vemos um pipoqueiro, né? E ele estava exibindo esse filme aqui, que eu não sei do que se trata, esse Tutsi aqui. Esse filme Tutsi, eu acho que é um filme com o Dustin Hoffman, que ele fazia o papel de uma babá, se vestia de mulher para se reaproximar dos filhos, alguma coisa assim, não me lembro. Era uma comédia, né? Somente para que a gente possa se situar com relação à época que foi tirada essa foto. Posteriormente, esse cinema fechou, tá bom? Ele era um cinema de bom tamanho, tinha uma antessala boa, tinha a plateia e uma parte superior, né? E ele foi fechado. Primeiramente, depois que ele foi fechado, ele se transformou num estacionamento. Veja bem, como é que pode, né? Uma sala de projeção virar estacionamento. E posteriormente, essa galeria toda passou a ser usada por uma loja tipo Magazine, se não me engano. Eu não me lembro o nome dessa loja. Eu acho que era Líder. Depois a Líder desistiu desse ponto e passou para um supermercado. Então atualmente esse local aqui, como um todo, todas essas lojas e a galeria e o cinema são ocupados por um supermercado. Esta foto aqui é da Cinelândia, Praça Marechal Floriano, centro do Rio, né? O próprio nome diz por que se chamava Cinelândia, né? Por causa dos inúmeros cinemas, né? A terra do cinema, né? Então esse aqui era o Cine Capitólio e aqui provavelmente Cine Patê, eu não tenho certeza, tá bom? O Cine Patê da Cinelândia, pois existiu um outro Cine Patê na Avenida Central. Veja aqui o bonde, né? Então essa foto aqui ainda é do auge da Cinelândia como o local de maior concentração de cinemas do Rio de Janeiro. Mas existiram muitos cinemas também em Copacabana e na Praça Sans Pena, e obviamente por todo o Rio de Janeiro, mas a maior concentração era na Cinelândia, Copacabana e Praça Sans Pena. Aqui nós vemos o Cine Caruso, no dia de sua inauguração. Vejam a placa aqui, ó, inauguração, Cine Caruso. Esse cinema também fez história. Ele ficava ali no posto 6, próximo ao Forte. Posto 6, próximo ao Forte de Copacabana, na Avenida Copacabana. E agora vamos para a Zona Norte, né? Zona Norte do Rio de Janeiro, Cine Engenho Novo. Muita gente aqui na porta,
certamente é um grande cinema, né? E o Pipoqueiro aqui em frente, como sempre. Aqui uma foto da Cinelândia, ou Praça Marechal Floriano, foto esta de 1929. Veja bem, nesta foto nós estamos vendo o Cine Gaumont. Cine Gaumont, se não me engano. Provavelmente é isso mesmo. E aqui um outro cinema ao lado. E agora vamos nos deslocar para Ipanema, para o ano de 1930, Rua Visconde de Pirajá, número 86, pelo menos daquela época. Então aqui está o Cine Ipanema, em estilo arte déco, ou arte decorativa, ou arte deco. Ele apresenta uma forma aerodinâmica que provavelmente segue a cobertura do auditório, mas ao mesmo tempo referências históricas, né? Essa arquitetura, o estilo da arte deco ou decor, ela era um estilo modernista, mas que não rompia totalmente com o passado. Teve duas fases principais, uma mais historicista e outra que era chamada de streamline, com linhas modernas, baseadas em linhas aerodinâmicas, automóveis. Novamente, outra foto do Cine Ipanema. Vejamos aqui. Cine Ipanema, né, cunhado aqui em argamassa na própria fachada. E aqui dá a impressão que ele estava passando por reformas, ou quem sabe em finalização, né? Em finalização de construção, aqui, ó, Companhia Construtora Nacional. Certamente é uma foto do Teatro Ipanema em final de construção. Aqui ainda vemos algumas escadas, né? Trabalhadores. Aqui mais uma foto. Segundo se diz, ficava em frente à Praça General Osório. Não é uma foto, é uma perspectiva, né? Uma perspectiva mostrando o teatro à noite. Este aqui foi um cinema que marcou época, é o Cine Íris, na Rua da Carioca. Ele vem, me parece, creio eu, dos tempos ainda do cinema mudo, né? Então vamos ver aqui. Ele está com enfeites, né? Com esses enfeites aqui que talvez fossem em época de Natal ou então alguma comemoração. Dá para perceber que é bem do início do século XX por causa das vestes, né? As mulheres com saias lá embaixo e os homens com chapéu palheta. Observe que era um prédio de 3 andares. Eu nunca entrei nesse cinema porque ele já era decadente desde a década de 70. Desde a década de 70, eu me mudei para o Rio em meados da década de 70, na metade da década de 70, e era um cinema muito decadente, só exibia filmes. Parece que ele passou a exibir filmes pornográficos, eu não me lembro bem, tá bom? Mas veja as luminárias antigas aqui, que bacana. Provavelmente isso aqui deve ser antessalas, né, da parte superior, daqueles assentos superiores. Vamos para a próxima foto. Esta aqui é uma foto dos dias de hoje do Cinema Íris, na Rua da Carioca, né? A Rua da Carioca é uma rua que possui inúmeros prédios tombados e um corredor cultural, e atualmente ela está atravessando uma fase difícil. Principalmente a pandemia deixou ela muito combalida. Então vamos aproximar aqui para ver
o cinema Íris aqui de lado, né, em perspectiva. Veja bem, um restaurante aqui do lado. E aqui a fachada dele. E as antigas luminárias, né? Que beleza, né? Tudo provavelmente da Belle Époque, ou da bela época carioca, do início do século XX. Vamos para a próxima. Aqui, mais uma foto do Cine Íris, mas de perto, né? Então, talvez a gente consiga ver com mais detalhes, né? Aqui a marquise, essas mãos francesas decorativas aqui de ferro fundido, né? E aqui a fachada com seus detalhes, né? As luminárias. Vamos para a próxima. Aqui vemos o Teatro Íris, ou melhor, o Cine Teatro Íris, né? Que é um cinema de frente. Então aqui, ó, dá para ver que isso aqui, a parte de cima, né, deve ser antessalas, né, que dão acesso às partes superiores dos assentos, creio eu. Veja aqui, ó, uma escadaria de ferro muito bonita, né, a entrada. E veja aqui, ó, como que esse cinema está decadente, a que ponto que chegou, né? Atenção, aceitamos todos os cartões de crédito e débito, aviso, não será identificado o nome do estabelecimento na sua fatura. Por que isso? Porque ele exibe filmes pornográficos, né? E também é também uma sala de striptease aqui, pelo que mostra o cartaz. Vamos ver aqui. Hoje, 3 shows ao vivo de striptease. Pois é. Apesar da decadência, ele ainda possui ar-condicionado, tá vendo? Então, é um cinema que possui uma riqueza arquitetônica incrível, né? Deve ser muito bonito de visitar, mas eu nunca entrei nele. Passei em frente e tirei essa foto aí, mas não. E agora vamos para o bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O que estamos vendo aqui? O Cine Leblon. Esse cinema aqui já foi famoso também. E não sei se ainda está aberto. Imagino que não, né? Porque a decadência hoje em dia dos cinemas é total, dos cinemas de rua, né? Era uma grande sala de exibição. Pela foto, isso aqui deve ser dos anos de 1970, né? Isso aqui parece um Opala, sei lá, um Fusca. Aqui o Metro Copacabana. Metro Copacabana. Esse cinema foi demolido. Foi demolido e no lugar dele foi construído um shopping, se não me engano, ou então a loja da CIA, que abriga a loja da CIA, eu não tenho certeza, talvez seja o local onde abriga a loja da CIA. Esta foto aqui com toda certeza é dos anos de 1970, porque esse filme aqui com essa Margot, né? Acredito que Margot Hemingway, era uma artista nova, que ela inclusive fez história, porque ela usava sobrancelhas grossas, era uma mulher bonita. E ela era, se não me engano, neta do famoso escritor Ernest Hemingway. Veja aqui o letreiro, ó, Metro. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.